Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor misericordioso do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Te saúdo nesta terça-feira da sexta semana do tempo comum, desejando que o seu dia seja acompanhado pelo Senhor e que você faça uma experiência bela da presença de Deus em sua vida durante toda esta jornada. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e o ensinamento da Igreja, clamemos a ação e a unção do Paráclito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 15 de fevereiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho, a Palavra de Deus. O texto do Evangelho do dia de hoje está em São Marcos, no capítulo 8, nos versículos de 14 a 21. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus, que é luz para iluminar a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis. Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 homens? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesse Evangelho de hoje, nós vemos uma grande exortação de Jesus para os discípulos daquela hora e para os discípulos de agora, que somos nós. Jesus diz: tende cuidado com o fermento dos fariseus
e de Herodes. Os discípulos, em princípio, ouvindo Jesus falar de fermento, começam a pensar: será que é porque nós não temos pão que ele está falando isso? Será que é porque nós não trouxemos pão para essa viagem? Ou temos muito pouco que ele está falando em fermento? E aí Jesus dá um puxão de orelha nos discípulos e dizendo: vocês têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Por acaso vocês não se lembram do que eu fiz com os 5 pães e ainda sobraram 12 cestos depois daquela multidão ter se alimentado? Depois, numa segunda vez, 7 cestos sobraram de poucos pães, quando aquela população toda ali ficou saciada. Como vocês têm o coração duro para entender, a mente dura para compreender o que eu estou dizendo? Em outras palavras, Jesus diz: eu não estou falando de pão material. O fermento significa aquilo que, quando mistura na massa, faz a massa crescer. Se o fermento é bom, o pão crescido será bom. Mas se o fermento é ruim, de coisas ruins, também o sabor daquele pão será ruim. O fermento dos fariseus, o fermento de Herodes, já disse Jesus outra vez, é a hipocrisia. A exortação que Jesus faz aos discípulos daquela hora e aos discípulos de agora, que somos nós, é não nos deixar levar, sobretudo pela hipocrisia, que macula o coração. Não nos deixar levar pelo fingimento, não nos deixar levar jamais pela mentira, não nos deixar conduzir pela calúnia, não nos permitir comportar como os fariseus e como Herodes e seus partidários contemporâneos de Jesus. É um fermento, meu irmão, minha irmã, que a tendência é fazer crescer o mal. Para aqueles que se deixam conduzir por esse fermento, a tendência é cada vez mais estar afundado, sufocado pelo próprio mal, que vai crescendo, 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 crescendo na vida da pessoa. A grande exortação de Jesus é que seus discípulos, os daquela hora, e eu e você, discípulos de agora, não nos deixemos conduzir por aquilo que é hipocrisia, por aquilo que é mal. Porque quando alguém deixa o mal cair em seu coração, através de pensamentos, de palavras, de atitudes pecaminosas, a tendência é que esse mal vá se multiplicando, vá inchando na vida da pessoa e vá sufocando a própria pessoa no seu pecado. Oxalá, meu irmão, minha irmã, sejamos nós firmes para lutar contra o pecado e não nos deixar conduzir jamais pela hipocrisia, por aquilo que faz mal à nossa alma. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra. Que Nossa Senhora reze por nós. Amém. E o céu em recompensa